Fala pessoal, vamos mais uma aula aí, tá? Mais uma terminologia super importante no mundo dos investimentos que é importante vocês saberem, tá? E isso engana muitas pessoas na internet, né? Porque isso é que as pessoas demonstram e que não é a realidade. Agora vocês vão ficar esperto com relação a isso, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai falar do tema retorno nominal e retorno real, tá? Toda vez que a gente faz um investimento, a gente precisa saber que a gente precisa descobrir o nosso retorno real, né? Não necessariamente o que está aparecendo lá é o de que de fato você ganhou, né? O de que de fato aumentou o seu capital, tá? Então eu trouxe aqui de forma prática alguns dados para mostrar para vocês a diferença do retorno real para o retorno nominal, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu peguei algumas informações, tá? De 2008 até 2019 aqui, julho de 2019, de um investimento que se chama BOVA11. BOVA11 é um fundo que replica o índice Bovespa, tá? Aqui é para mera ilustração, tá bom? E aqui eu coloquei do lado o IPCA, que é o nosso famoso indicador de inflação, tá bom? A gente colocou todas essas informações aqui, né? Os valores relativos mês a mês do investimento, quanto custa efetivamente esse investimento, né, mês a mês, e o IPCA também, mês a mês, quanto foi o valor dele mês a mês. Aqui nessas duas colunas aqui, o que que a gente fez? A gente calculou o quanto foi o retorno do meu investimento, que é o BOVA11, tá? O centralizador aqui é o BOVA11, foca nele, que é o meu investimento que eu fiz. Eu vou querer saber o retorno real dele no período, tá? Esse é o meu objetivo aqui. Só que para a gente saber o retorno real, a gente precisa saber quanto que foi a inflação, tá? E aí eu coloquei aqui, lado a lado, qual que foi o retorno. Então, o retorno é nada mais é o valor atual menos o valor anterior dividido pelo anterior, e assim sucessivamente. Aí esse mês aqui, julho, foi 0,90, nesse daqui foi 3,76, esse 0,76. Tá vendo como o retorno ele varia muito ao longo dos meses, né? Para cima, para baixo, e etc. Para todos os investimentos que a gente faz, funciona dessa forma, tá? O nosso retorno ele varia ao longo do tempo, muito ou pouco, dependendo do tipo de investimento que você faz. Aqui, como é um investimento que replica o índice Bovespa, então tem uma variação maior, tá bom? E aqui eu fiz o mesmo cálculo para a inflação, né? Peguei a inflação atual menos a anterior, dividido pela anterior, e descobri qual que foi a rentabilidade que teve de um mês para o outro até o final desse período aqui. Então, lá no início do período, eu coloquei um valor de 10 mil reais aqui, nesse investimento BOVA11. Coloquei 10 mil reais. Falei assim, quanto será que após X meses esses 10 mil reais vão virar? Tá? Fui indo assim sucessivamente, mês a mês, calculando a, né, o quanto esse meu investimento foi evoluindo ao longo do período. Chegou lá no final, a gente chegou a um valor de 26.030. Tá bom, legal. Opa, de 10 mil virou 26 mil reais. Mas será que esse efetivamente, qual que foi o meu retorno real, né? Quanto efetivamente nós estamos falando que eu ganhei, né? Lucrei efetivamente, tá? Então vamos ao que interessa, tá? O retorno nominal é quando você inclui a inflação, tá? Então aqui os meus 26 mil, ele tá com a inflação embutida. Então o número tá sujo, digamos assim, né? Para a gente saber o retorno real é quando você ajusta o seu retorno após a inflação, tá? Essa palavra é muito importante vocês captarem, é quando você ajusta o seu retorno após a inflação. O que, que é o erro, né? Geralmente que as pessoas cometem? Que geralmente as pessoas pegam o retorno nominal e menos a inflação. Tá errado, tá? Por que que tá errado isso? Porque você não. Lembre-se que no mundo dos investimentos, cálculo, essas coisas, a gente sempre trabalha com taxa. E taxa, você precisa criar uma equação para você
tirar efeito de algo, né? Toda vez que você trabalha com taxa. Então não é só fazer um menos o outro que está errado. Você precisa ter uma fórmula específica que você precisa aplicar essa fórmula para tirar o retorno efetivamente que você obteve no período. Então, qual que seria essa taxa aqui? A taxa seria retorno real, que é o que você quer descobrir, que é o retorno nominal dividido pela inflação, que seria 1 mais o retorno nominal que eu tive no período, dividido por 1 mais a inflação que eu tive no período. Por isso que eu coloquei a inflação aqui, né? Apesar de eu ter feito esse investimento aqui no Vova 11, mas eu não posso olhar só para ele, eu preciso olhar também como que foi a inflação no período, porque assim, a inflação, ela não é o que vai colocar capital no seu bolso, né? Ela está tirando. Então, se a inflação está crescendo, ela está tirando o capital de você, né? Seu poder de compra. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o retorno nominal. Aqui eu já deixei o cálculo pronto. Então, vamos analisar esse cálculo aqui para ver? Então, vamos lá. Aqui tem aqui retorno real igual retorno nominal dividido pela inflação. Qual que é a fórmula? Retorno nominal. Então, eu peguei lá meus 10 mil reais, que é a L2 lá embaixo, meus 10 mil reais, menos, desculpa, os 26 mil reais, menos os 10 mil reais. Eu tive a diferença do meu investimento, né? O quanto eu lucrei, dividido pelo valor inicial. Isso é meu retorno nominal. É simples, tá? Então, basicamente é o meu valor atual menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. Eu descubro o meu retorno nominal. Então, esse 160%, fala assim, nossa, eu obtive 160% de retorno. Incrível. Calma, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos ver exatamente qual que foi o nosso retorno real. Lembra, como eu preciso descobrir o meu retorno, eu preciso saber quanto que foi a inflação. Então, eu peguei a inflação também e calculei o mesmo parâmetro. Então, se eu tivesse investido 10 mil na inflação, quanto que eu teria hoje? 18 mil. Então, 18 mil menos 10 dividido por 10. Qual que foi a inflação no período? Então, de 160%, a gente descobriu que 80% do período, a inflação teve 80% de aumento, tá? Então, se eu pegar os 160%, agora eu vou colocar efetivamente a taxa para descobrir, né? Eu vou tirar o efeito da inflação do meu retorno nominal. Então, eu vou pegar 1 mais o meu retorno, que foi de 160%, dividido por 1 mais a inflação, que é 80,59%. E o meu retorno real do meu investimento no Movonza foi de 44,14%. Olha a diferença. De 160% a gente foi para 44%, tá? Muitas pessoas na internet aí que eu vejo, eles colocam sempre para as pessoas olharem esse 160%. Então, quando você olha a pessoa lá, ela vai estar lá, nossa, olha meus retornos, obtive retornos, lucros mirabolantes, né? Siga minha maneira de investir, meu método que é infalível e tudo mais. Mas o que eles estão mostrando para você é o quê? É o retorno nominal. Às vezes de um mês para o outro, devido a alguma coisa no mercado, às vezes o investimento pula, né? Tem um retorno muito alto de um mês para o outro. E ele mostra que, nossa, eu tive um retorno absurdo, mas na verdade não, ele não está ajustando o seu retorno de acordo com a inflação, o que dá essa percepção de ter um retorno muito grande, tá? Então, aqui eu calculei também quanto que seria esse retorno real ao mês, né? Então, peguei a nossa taxa de retorno real elevado a 128 meses. Aqui, né, a gente calculou um total de 128 meses. 128 meses, a gente quer descobrir um, né, aqui. Então, quanto foi o retorno real ao mês? De 0,2861%. Olha como tirar o efeito da inflação mexe, né, com os seus investimentos. Então, às vezes a gente olha para a carteira e fala, eu tive um retorno de X% no mês, 10% ao ano, mas lembre-se, sempre você tem que ajustar o seu retorno após a inflação. Nunca se esqueça disso, tá? E o que eu quero deixar de mensagem aqui é,
Basicamente isso. É muito importante entender que não devemos subtrair a inflação. Nós temos que ajustar a inflação, tá? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham entendido o conceito de retorno nominal e retorno real. Retorno real é o que vai colocar dinheiro no seu bolso, tá bom? Por isso é muito importante a gente sempre otimizar os nossos investimentos, né, para a gente tirar o máximo de efeito possível da inflação, né? A gente tem basicamente é uma corrida contra o tempo. Então, à medida que o nosso investimento cresce de um lado, a inflação também cresce ou vice-versa. A gente tem que anular esse efeito, tá bom? Dúvidas? Manda aí que eu tento esclarecer melhor aí se alguma coisa não ficou tão claro. Obrigado, pessoal. Abraço.